Fala, minha família linda do Exatas pra Gabaritar. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Tio Sormani na área com o método Sormani, o método que vai fazer você destruir todas as questões com requintes de crueldade. A gente vai pisar na cabeça da sua banca. Meus amores, vários editais na praça. Olha aí, ó. Polícia Militar do Amapá. Quem vai elaborar essa prova é a Fundação Carlos Chagas, a FCC, tá? Eu gosto de chamar a FCC, galera, de Fundação Copia e Cola. Por quê, professor? Fundação Copia e Cola. Galera, eles repetem muitas questões. Se você tem tranquilidade, vê a teoria esquematizada e pega questões dessa parte de raciocínio lógico e matemática, questões de provas anteriores, você vai sair bem, tá? Tem que ter, claro, um estudo direcionado, fugir dessa matemática tradicional, dessa matemática arcaica, que às vezes os professores querem que vocês sejam matemáticos na hora da prova. Não, eu tenho que ensinar aqui a você, primeiro, a entender o que é que está sendo cobrado no edital. Muita gente se atrapalha como o edital da FCC ele é colocado, ele não abre e ele não sai dizendo quais são os assuntos de maneira explícita. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é isso. E depois, trabalhar a teoria esquematizada, pegar questões recentes, super recentes da banca, porque a gente consegue cercá-la e não tem jeito. A gente vai ganhar. Muita gente diz, não, professor, é a Fundação Cuidado Comigo. Não. A Fundação Carlos Chagas é que cuidado com a gente, porque a gente vai pisar na cabeça da serpente. Então, gente, o último concurso para PM do Amapá foi em 2017. E quem elaborou essa prova também foi a Fundação Carlos Chagas. Professor, é o mesmo edital de 2017? Não. Ele aumentou um pouquinho, tá? E a gente vai falar sobre isso aqui, tá? Então, vamos fazer agora aqui a análise do edital, dizendo o que é que ele vem cobrar. E galera, dá um like no vídeo, segue nossas redes sociais, tá? Tá aqui no nosso canal do YouTube, na descrição desse vídeo. Entra no nosso canal do Telegram, tá? Lá você fala com o professor. Aqui você é o ator principal. Encara a batalha e a gente chega junto. Então, galera, tá aí conteúdo gratuito e de qualidade. Galera, a prova vai ser dia 17 de julho de 2022, tá? O edital saiu hoje, tá? Nessa quinta-feira aqui. E a gente já tá pegando o edital e vai traduzir esse edital para vocês, tá? Então, ó, tá sendo cobrado a parte de raciocínio lógico e matemática. E aí ele coloca aqui, ó, estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios. Deduzir novas informações das relações fornecidas e avaliar as condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. E aí o cara, marinheiro de primeira viagem, que não está acostumado com o edital da Fundação Copia e Cola, diz, que desgraça é isso que eu nunca vi em livros? Gente, essa parte aqui é a parte da lógica proposicional, tá? A lógica que estuda as proposições, os conectivos lógicos, tá? A lógica bivalente. Veja, do que é que se trata aqui esse tópico? O que é proposição? A proposição é uma frase declarativa, tem que ter verbo, é uma informação que tem sentido completo, que eu posso dizer se essa informação é verdadeira ou falsa.
O que é que não é considerado proposição? Sentenças imperativas, exclamativas, interrogativas. Então, quem já estudou essa parte, conceito de proposição, o que não é proposição, isso está dentro dessa parte. O estudo dos conectivos lógicos, o estudo do conectivo e, do conectivo ou, do se então, do se somente se. Como é que eu calculo o número de linhas de uma tabela verdade, saber o que é uma proposição simples, o que é uma proposição composta, como é que eu nego o conectivo e, como é que eu nego o conectivo ou, como é que eu nego o sim então. A gente vai ver que a negação do sim então é o marido safado. Oxe, professor, o que é isso? Mantém a primeira e nega a segunda. A gente vai ver aqui dentro dessa parte as equivalências lógicas. O cara lhe dá lá um sim então e diz bem assim, ó, essa proposição é equivalente a, tem duas equivalências, que é a equivalência que a gente chama de contrapositiva e a equivalência do Neymar. A Fundação Copia e Cola, a FCC, gosta de cobrar muito isso em suas provas, tá? Como é que eu nego todo? Como é que eu nego nenhum? Como é que eu nego algum? Galera, tudo isso aqui tá dentro da parte de estruturas lógicas, de relações arbitrárias entre pessoas, lugares e blá blá blá. Beleza? Joia. Essa parte aqui, ó, compreensão e elaboração lógica das situações por meio de raciocínio verbal, raciocínio matemático, raciocínio sequencial, orientação espacial e temporal, formação de conceitos, discriminação de elementos. Gente, essa parte que eu coloquei aí de azul, por exemplo, ó, raciocínio matemático. Dentro dessa parte de raciocínio matemático, eu tenho probleminhas envolvendo média, média aritmética simples ou uma média aritmética ponderada. Eu tenho aqui dentro do raciocínio matemático probleminhas com conjuntos, probleminhas envolvendo equações do primeiro grau, probleminhas envolvendo sistemas, cálculo de MMC, cálculo de MDC, tudo isso está dentro da parte do raciocínio matemático. Tranquilo? Beleza? Professor, e esse raciocínio sequencial? Trabalha com as sequências. Você pode ter lá uma sequência de palavras, uma sequência de letras, uma sequência de números. E ele chega lá e diz, lhe dá uma sequência numérica e diz, qual é o próximo número dessa sequência? Lhe dá lá uma sequência de palavras e você tem que descobrir qual é a próxima palavra. Ou então, te dá lá duas palavras, onde a primeira palavra gera a segunda, e você tem que descobrir a lei de formação. O cara chega aqui e coloca bem assim, ó. Exatas. Exatas. E aí vai. A palavra exatas foi escrita várias vezes. Qual é a letra que ocupa a milésima posição? A FCC cobra muito isso, tá? Que é uma sequência chamada de sequência periódica, tá? São as questões que a gente chama questões de carimbo. Então, essa é a parte do raciocínio sequencial. Ele diz aqui, ó, orientação espacial. Às vezes ele pega lá uma figura e rotaciona a figura. Pega uma figura e joga dentro da outra. E você tem que olhar o que é que está acontecendo. Essa parte aí é a parte de orientação, o que? Espacial, tá? Você vai ter que ter noção, né, de figuras planas e o que? Espaciais. Beleza. Aqui onde ele bota, ó, raciocínio temporal. Temporal. Temporal, gente, vem de tempo. São os probleminhas
com calendário. Inclusive, no último concurso da polícia do Amapá, caiu uma questãozinha de calendário. Por isso que eu digo, fique ligado aqui no nosso canal que a gente vai colocar várias questões dessa banca com teoriazinha esquematizada, com dicas e questões, e você vai pisar na cabeça da FCC, tá? Então, esse raciocínio temporal são os probleminhas de calendário, tá? Aqui dentro dessa parte, ó, a gente tem os probleminhas de verdades e mentiras. O cara chega lá e diz bem assim: a vovó Maria chegou em casa e viu que tinham comido um pedaço do seu bolo. E ela começou a questionar quem foi. E aí Sormani disse: não fui eu. Aí Patrick disse: foi Pedro. E aí Pedro diz: Marcelo tá mentindo. E aí no final a questão quer saber quem tá mentindo ou quem tá falando a verdade, ou então quem foi que comeu o pedaço desse bolo. Isso são as questões que a gente chama de verdades e mentiras ou encontrando o culpado. Outra coisa que eles gostam de cobrar, os probleminhas de associações lógicas, que são aqueles probleminhas que o cara fala lá em 3 pessoas, em 3 lugares que essas pessoas nasceram, as suas 3 idades, os seus 3 carros, e aí ele conta lá uma história e no final você vai ter que associar. Eita, João é dono do que carro? Nasceu em qual local? Qual é a idade dele? Então, isso aí quem está acostumado a jogar aquela revistinha Coquetel, tem lá os problemas de associações lógicas, tá? Então, tudo isso, gente, tá dentro do edital. E aí, ele botou aí, ó, compreensão do processo lógico que a partir de um conjunto de hipóteses conduz de forma válida a conclusões determinadas. Galera, essa parte aí tá a parte de argumento, saber quando o argumento é válido, quando é que o argumento é inválido, os probleminhas que ele lhe dá lá um conjunto de premissas e pede a conclusão, os probleminhas de diagramas lógicos, o diagrama do todo, o diagrama do algum, o diagrama do nenhum. Dentro dessa parte está a parte de tautologia, contradição, tá? Essa parte ainda faz parte do raciocínio lógico proposicional que a gente estuda. Tranquilo? Beleza. E aqui, galera, eles colocam de maneira explícita, ó, noções de porcentagem. Galera, porcentagem cai mais do que Neymar. Os caras gostam de cobrar probleminhas com aumentos sucessivos, descontos sucessivos. Então, ó, tem que ficar ligado aqui nessa parte de porcentagem. E eles colocaram aqui, ó, proporcionalidade, os probleminhas de razão, proporção. Pode ser um probleminha de regra de 3 simples, um probleminha de regra de 3 composta. Tudo isso, gente, tá dentro da parte de proporcionalidade. Então, galera, isso aqui é muito importante, tá? FCC gosta muito de regra de 3 simples, de regra de 3 composta, dos probleminhas envolvendo razão, tá? Dos probleminhas envolvendo porcentagem. Tem que ficar com o olho de Tandera ligado, porque eles gostam de cobrar essa parte. Tranquilo? E por último, gente, no edital, ó, leitura e interpretação de gráficos de tabela. Ele lhe dá lá gráficos de setores, ou então gráficos de barras, gráficos de coluna. Conta lá uma história e você tem que interpretar. Às vezes ele mistura, por exemplo, lhe dá lá informações numa tabela e quer um determinado percentual, uma determinada proporção. Então, ele pode jogar lá um gráfico e em cima do gráfico te dar valores e pedir para você calcular, por exemplo, a média. Então, é ler com calma, né? É interpretar com calma essa parte de gráficos e tabelas. Então, galera, tá aí. De maneira sucinta, sem enrolação, é isso que vai ser cobrado
em sua prova. Então, galera, compartilhe esse vídeo, futuros soldados. Vai dar tudo certo, chegou a sua vez. Coloquem Papai do Céu à frente. E outra, não dê ouvidos para pessoas negativas. Esse pessoal que é negativo, que quer botar você para baixo, estão fodidos. Se faça de sapinho surdo, faça a sua parte, coloque Deus à frente, estude e vai dar tudo certo. Contem comigo. Meus amores, muito obrigado. Estamos juntos. Fui. Você vai ser soldado, sim. Vem comigo.